para a gente deixar registrado, tá? Vou fazer como estou fazendo as outras aulas, vai ser assim todas as aulas. Sempre depois da aula converto o vídeo, leva um tempo a fazer isso, deixo no YouTube, né, coloco o link lá no Moodle. E coloco uma cópia do quadro também, né, da aula, né? Esse quadro que eu vou mostrar para vocês aqui agora, vou compartilhar a tela, né? Nosso quadro negro aqui, ó. Então, isso aqui, todos os rabiscos que eu fizer aqui, eu coloco depois lá também um arquivo PDF com isso, como das outras vezes, né? Agora já está todo mundo acostumado, posso parar de repetir isso, né? Muito bem. Então, nessas duas aulas passadas, acho que foi duas aulas, foi a primeira de introdução, fizemos duas aulas que a gente fez uma revisão de álgebra vetorial, começamos a falar de cálculo vetorial. Na verdade, a gente falou de derivadas de vetores, né? A gente definiu um operador, lembrando assim, rapidamente onde é que a gente estava, né? Nós definimos um operador, que é o operador del. Deixa eu colocar ele aqui num traço mais expresso, né? Aqui em negrito, né? Branquito, para falar que é um vetor. É o operador del, que, por definição, ele depende das derivadas parciais em relação às coordenadas. Se eu estiver usando o sistema de coordenadas cartesianas, isso é importante, né? Hoje a gente vai falar sobre alguns outros sistemas de coordenadas, mas no sistema de coordenadas cartesianas, esse operador del, o operador gradiente, ele tem essa expressão. É o sistema de coordenadas em que ele tem a expressão mais simples. São as derivadas parciais em relação às três coordenadas, x, y, z, né? Cada uma delas na sua direção respectiva. Aí a gente definiu o gradiente de uma função. Se eu tiver uma função das três variáveis no espaço, uma função de x, de y, de z, minha função é função das três coordenadas. O gradiente de f, o gradiente é definido como... eu vou aplicar esse operador del em cima da função f, então eu vou ter, né, a derivada de f, que, lembrando que é uma função de x, y, z, né, mas a derivada é só em relação a x, e essa derivada eu coloco ela na direção x chapéu, e coisa semelhante, né, para as outras direções do espaço. Tiro a derivada parcial de f em relação a y, coloco na direção y, a derivada parcial da função f em relação a z fica na direção z. Isso aqui é um vetor. Não? O gradiente de uma função é um vetor, ele tem componentes nas três direções do espaço. E esse vetor, a gente viu a interpretação física dele, né? Ele me dá a direção e sentido dele, me dá a direção de variação máxima da função, né? Para qual direção, para qual sentido que a função varia mais rapidamente, a taxa de variação é maior. É a direção do gradiente, né? E o módulo do gradiente é o módulo dessa variação máxima. Então, é uma função importante. A gente definiu também o divergente de um vetor. Agora é um campo vetorial, né? Divergente de A. O divergente de A, por definição, é o produto escalar do operador del com esse campo A. Isso agora vai me dar um escalar, né? Porque eu vou fazer o produto escalar desse vetor, que é o del, esse operador vetorial, que é o del, com um vetor A, né, que tem componentes nas direções x, y e z. Não? Então, isso aqui é o divergente de A, vezes uma coisa que é um vetor AX, né, que é uma função das três direções do espaço, A, X, Y e Z. Vou colocar um colchete aqui, né, já que eu coloquei um outro parênteses, fazer uma anotação um pouco mais bonita. Isso aqui está na direção x chapéu. AX, que é a função das três variáveis do espaço, é a componente do vetor A na direção x. Tenho uma outra componente que também é função das três coordenadas na direção y, e tem uma outra componente na direção z, que também pode ser função das três direções, das três coordenadas, né? Então, o resultado disso aqui é um escalar
que é a soma das derivadas parciais das componentes dAx dx mais day dy mais dAz dz. A gente viu a interpretação do divergente também, vimos, né? O divergente a gente viu isso na aula passada, não vimos? Vimos. O divergente, né, ele me dá uma medida do tanto que a função espalha, né? O tanto que ela diverge. Por isso que ele chama de divergente. E vimos também, definimos também, né? Definimos o gradiente, o divergente, e, por último, definimos o rotacional de um vetor, rotacional de A, que esse é o produto vetorial do operador del com o campo vetorial A. O rotacional de A, ele me dá uma medida do tanto que a função gira, tanto que ele está rodando, né? Um vetor. A interpretação física dessas coisas, gradiente, divergente e rotacional, é importante que a gente tenha um entendimento físico, né, do que a matemática, do que as equações matemáticas estão falando com a gente. Falei um pouco aqui, tem lá no livro também. Matheus, você quer falar alguma coisa? Sim. Não, é porque eu lembrei, eu acho que eu vi isso no Moisés, que ele define o rotacional como sendo a circulação pela área e o divergente é o fluxo pelo volume, né? O fluxo num ponto específico pelo volume e a circulação do campo vetorial pela área, no caso do rotacional. Eu não sei se eu estou confundindo as coisas, mas essa definição tá correta? Em linhas gerais, sim. Em linhas gerais, está correto. É um jeito de pensar, né? Eu vou falar de alguns teoremas hoje. Eu vou falar hoje 3 teoremas importantes que envolvem o divergente, o rotacional e o gradiente. Aí acho que vai ter uma ideia melhor ainda dessa interpretação física. Isso que você me falou agora me soou mais como a interpretação física desses teoremas que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Sim, beleza. Então, aguarda um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de integrais daqui a pouco. Agora, né, vou falar sobre integrais, que a gente não falou na aula passada, né, e aí vou mostrar para vocês esses 3 teoremas e a interpretação física desses teoremas, aí a gente pode conversar de novo. Aí você me fala se é isso que você está lembrando, ok? Beleza. Tá, ok, então. Um cuidado que a gente tem que tomar, né? Eu falei aqui, olha, essa expressão que eu coloquei aqui para o operador del é a expressão dele em coordenadas cartesianas. Se eu tiver num outro sistema de coordenadas, cilíndricas, esféricas, a expressão é diferente. Nós vamos falar de coordenadas, de outros sistemas de coordenadas daqui a pouco aqui também. Tá? Mas só para deixar claro, deixa eu mostrar aqui a cara, deixa eu copiar e colar aqui no meu formulário. O meu formulário está em preto e branco, vamos ver como é que ele vai aparecer aqui. Esse programa é muito certo, né? Ele transformou minha fórmula que estava escrita em preto, ela transformou em branco. Ele deve ter enxergado, tinha um fundo preto aqui. Isso aqui é a expressão do gradiente da função f, né? Em coordenadas esféricas. Eu vou especificar a minha função, o valor da função num ponto, não em termos de x, y e z, que são as coordenadas cartesianas, mas em termos da distância origem, que é o r, né, que é a coordenada r, do ângulo polar θ e do ângulo azimutal φ. Daqui a pouco a gente fala sobre essas coordenadas aqui, o sistema de coordenadas esféricas. Mas em coordenadas esféricas, a expressão do gradiente da função f é bem diferente, então. Não é simplesmente as derivadas parciais respectivas em cada direção. A expressão do gradiente em coordenadas esféricas é essa que está aqui, ó, tá? Ok, tem a derivada em relação a r na direção r chapéu. Você fala, beleza, então é tudo útil. Mas olha aqui, olha a derivada parcial da função f em relação a θ, ela está na direção θ chapéu, mas aparece 1 sobre r aqui na frente dele. A derivada parcial em relação a φ apareceu aqui na direção φ chapéu, mas tem
ela é multiplicada por 1r seno θ. Tá? Isso está ligado ao fato que as coordenadas esféricas, né, os vetores unitários dessas três direções, r-chapéu, θ-chapéu e φ-chapéu, em direções entre aspas, né, esses vetores podem depender da direção, do ponto em que você está. Ok, mas a gente volta a falar desses temas diferentes de coordenadas, sistemas não cartesianos, daqui a pouco. Mas antes a gente precisa dar uma olhada em integrais, que é outra coisa que a gente vai trabalhar bastante no curso todo. Não? Tem três tipos de integrais que eu queria revisar aqui. A primeira delas é a chamada integral de linha. Integral de linha. Eu sei que vocês já viram isso, fizeram N cursos de cálculos, etc., etc., mas estamos revendo aqui. Uma integral de linha, eu vou denotar ela assim, copiar e colar umas fórmulas aqui para ficar uma letra mais bonita, já que funciona, né? Integral de linha do vetor A, o campo vetorial A, né, que é uma função da posição do espaço, né? Ela é indicada por A escalar dl. O que é isso aqui? Deixa eu fazer. Hoje estou no modo copia e cola aqui. Vou copiar um sistema de coordenadas. Opa, esse não trocou, não. Esse ficou em preto. Mas eu posso mudar a cor dele aqui, né? Mudar a cor, mudar a cor, mudar a cor. Contorno de forma branco. Aqui está meu sistema de coordenadas. Coloquei um sistema de coordenadas cartesianas, x, chapéu, y, chapéu, z, chapéu, as três direções do espaço. Né? O que é essa integral de linha aqui de A escalar dl? Está faltando uma coisa aqui. É a integral de A escalar dl, mas de um certo ponto A, não, especificado pelo vetor A, até um ponto B. A integral é feita ao longo de um caminho. Vou desenhar assim, um caminho, por exemplo, que pode ser assim, ó. Isso aqui é um caminho que começa no ponto A, especificado pelo vetor posição. Isso aqui é um vetor posição, tá? Ele saiu lá da origem, embora pareça que não está saindo, ele saiu lá da origem A e vai até... Sou ruim na mira aqui, né? Vamos tentar fazer uma coisa mais bonita aqui. Vou tentar, hein? Se eu não conseguir, fica assim mesmo. Ó, esse aqui é o vetor. Nossa, ficou pior. Última tentativa. Se eu desenhar uma linha. Agora sim. Ela vai desenhar em preto, mas eu mudo a cor dela para branco. Aqui. Agora sim. Isso aqui que eu desenhei é o vetor A que marca a posição inicial do meu caminho aqui. E aí eu tenho um outro vetor, né, B, vou copiar e colar isso aqui, e vou mostrar o ponto final do meu caminho, que é esse ponto aqui, que é o ponto B, não é especificado pelo vetor B. A e B marcam a posição inicial e final do meu caminho. E o meu caminho, como o caminho sobre o qual eu vou fazer a integral, como que eu especifico ele? Eu vou definir um vetor dl em cada ponto desse caminho que está mostrado em vermelho aqui. Eu mostro qual que é o vetor dl. Aqui nessa posição ele está assim. Aqui nessa posição ele está uma coisa mais ou menos assim. Cada posição do caminho dl é um vetor diferente. Em coordenadas retangulares, né, cartesianas, desculpa, coordenadas cartesianas, a gente já viu que o dl, né, ele é uma soma de deslocamentos. Eu desloco um tanto infinitesimal dx na direção x chapéu, né, um tanto infinitesimal dy na direção y chapéu e um tanto infinitesimal dz na direção z chapéu. Se o caminho for um caminho todo tortuoso, né, fica complicado especificar esse vetor dl, mas outro problema para depois, né, para a gente fazer. O que é essa integral aqui? Como que eu faço uma integral como essa? Eu vou em cada ponto do meu caminho, vejo como é que está o vetor A lá naquele ponto. Então, nesse ponto aqui, ó, o vetor A é uma coisa assim, né, tem esse tamanho, essa direção.
calculo o produto escalar de A com DL aqui, né? Aí vou para outro ponto do caminho, ponto seguinte, ver o vetor A aqui está assim, o vetor A aqui está assim. Eu calculo o produto escalar de A com DL em cada ponto do meu caminho e somo. Uma integral é uma soma contínua, né? Então, eu vou fazer uma soma em infinitas parcelas, né, de todos esses produtos escalares, A escalar dl em cada ponto do caminho. Essa integral me dá o valor da integral de A escalar dl do ponto A até o ponto B. Em algumas situações importantes, o caminho é fechado, ou seja, eu saio de um ponto e volto nele mesmo. Se o A aqui for igual a B, né? Se esse vetor A aqui é igual a B, se eu sair aqui, saio desse ponto aqui, vou calculando A escalar dl, passo por aqui, aí eu volto, meu caminho é fechado, saio de um ponto e volto no mesmo ponto. Se o caminho é fechado, a gente indica a integral, a gente põe um círculozinho na integral. Deixa eu copiá-la aqui, ó. Não ter que escrever hoje. A integral, a gente indica assim, ó, quando está escrito assim, eu não preciso falar com vocês, né, qual o ponto inicial, qual o ponto final do caminho. O caminho é fechado, mas eu preciso falar ainda qual que é o caminho, né? Que caminho é esse? Ok, começou e terminou no mesmo ponto. Então, em geral, às vezes eu coloco um C aqui, falar sobre o caminho C. E tem que te falar qual que é o caminho que essa integral está sendo feita. Tá? A gente vai encontrar muitos exemplos aí pela nossa trajetória nesse curso, né? Essas integrais, uma integral de linha, em geral, uma integral, são 3 integrais, né? Basta olhar para a expressão do DL, aqui que estava no slide anterior, né? DL é uma soma de 3 deslocamentos. dx na direção x chapéu, dy, não, eu tenho 3 direções no espaço. Então, o produto escalar de A com DL, o integrando da minha integral, é um AX dx, né? Mais um AY, componente Y do vetor A, vezes o deslocamento dy, né? Que corresponde ao dl, né? Na direção y, mais a componente z vezes dz. Quando eu faço a integral de A escalar dl, eu estou fazendo uma integral em dx, não, tem que somar com a integral em y, tem que somar com a integral em z. Mas lembra que cada uma dessas componentes, a x, a y, a z, podem depender das 3 coordenadas. Estou dando todos os exemplos assim, em coordenadas cartesianas, né? Mas em coordenadas esféricas, cilíndricas, qualquer outro sistema de coordenadas, mesma observação geral. Uma integral de linha, em geral, são 3 integrais. Né? Tem uma classe importante de campos vetoriais, uma classe importante de campos vetoriais, para a qual essa integral de caminho não depende do caminho. A integral de A escalar dl não depende do caminho. Vou falar assim, isso deve ser casos muito específicos, uns 2 ou 3 só. Não, tem um número muito grande de campos vetoriais para o qual isso aí é verdade. E a gente já encontrou isso, vocês já encontraram isso antes, né? Um exemplo é o trabalho feito com a força conservativa. Se esse F, se esse A aqui, se A o campo vetorial A é uma força F, né, conservativa, tipo a força da gravidade, não tem atrito, não tem resistência do ar. Não? Então, o trabalho feito por essa força conservativa é a integral. Hoje eu estou ruim para escrever, hein? É integral de F escalar dl, e essa integral não depende do caminho. Não? Esse é o trabalho feito, só depende do ponto inicial e o ponto final do caminho. Não? Ok, eu tenho que continuar especificando de onde eu saí, não? E até onde eu fui. Saí do ponto A e do ponto V. Eu falei aí da força gravitacional. Né? A força gravitacional é uma força conservativa. Se não tiver resistência do ar,
não tiver nenhum tipo de atrito, o trabalho feito pela gravidade, pela força gravitacional, quando o objeto vai de uma altura h para um h mais h, né, eu subo o meu objeto a uma certa altura, não importa por qual caminho que eu levei ele de h até h mais ΔH. Né? Eu posso subir direto, eu posso dar uma volta aqui. Né? O trabalho feito é a diferença da energia potencial gravitacional nas duas posições. Então, esse tipo de força, esse tipo de campo esse tipo de campo vetorial, para qual a integral de linha do campo A escalar dl só depende do ponto inicial e do ponto final, é um caso, não diria comum, mas é frequente. Tá? Muito bem. O segundo tipo de integral que eu quero falar é integral de superfície. Integral de superfície, eu agora, em vez de fazer a integral ao longo de um caminho, né, em vez de calcular o produto de A escalar dl em cada ponto de uma linha, né, e somar entre aspas, tá, gente? Todos os valores, eu vou fazer a integral. Eu tenho isso aqui no meu formulário também, deixa eu copiar ela aqui, A escalar dA, essa cópia funciona. Eu vou fazer a integral de A escalar dA, não deu certo, não. Copia de novo, e funciona bem quando eu colo assim. Integral de A escalar dA. Quem quer dA? Então, deixa eu copiar um desenho aqui agora. Vou copiar uma figura do livro. Figura 1,22 do livro. Que é essa aqui. Copiei com fundo e tudo. Não? De novo, um sistema de eixos cartesianos, x, y, z. Tem uma superfície aqui, que é essa superfície, né, que está mostrada em cinza aqui, rachurada. O vetor dA, né, está mostrado aqui nessa figura, dA é um vetor cujo módulo é o valor do elemento infinitesimal de área em cada ponto, tá? Explico isso melhor daqui a pouco, e a direção e sentido dele é perpendicular à superfície em todos os pontos. Como está desenhado nesse exemplo aqui, né? Como está mostrado nesse exemplo aqui. dA, esse vetor aqui, ele é perpendicular à superfície nesse ponto, e o módulo dele é o valor do elemento infinitesimal de área nesse ponto. Acho que vou dar um exemplo aqui no plano. Ó, se eu desenhar aqui, imagina que a minha superfície está no plano XY. Tá? Isso aqui é a superfície que eu vou fazer integral, ó, no plano XY. O vetor dA, então, para essa superfície aqui, na superfície em vermelho, ele vai estar perpendicular à superfície em todos os pontos dela. Nesse caso aqui, se essa superfície está no plano XY, dA, esse dA em verde ali, né, ele está na direção Z chapéu sempre, né? Z chapéu é perpendicular a todos os pontos dessa superfície no plano XY. E o módulo do dA é o elemento de área em cada ponto da superfície. Então, eu posso definir esse elemento de área fazendo um deslocamento dx na direção x, né? dy na direção y, eu tenho o elemento de área, é dx vezes dy. Um quadradinho de lados dx, dy é o módulo do meu elemento de área naquele ponto lá. Tá? Tem uma coisa aqui que não está muito clara. Né? Eu falei, dA ele é perpendicular à superfície, né, em todos os pontos. Isso me dá a direção do dA em qualquer ponto. Mas e o sentido? Né? É para cima ou para baixo? O dA aqui, né, ele pode estar apontando na direção do Z chapéu, perpendicular à superfície. Não? Ou pode estar apontando na direção menos Z chapéu, pode estar apontando para baixo, também é perpendicular à superfície. Qual que é o sentido certo? No caso de uma superfície como essa, a gente diz que é uma superfície aberta, tanto faz, ok? Tem uma marra que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai ver. Mas, nesse caso aqui, simples desse jeito, eu quero integral de A escalar dA, A é um vetor definido aqui em todos os pontos desse plano, né? Eu quero calcular A escalar dA sobre essa superfície aqui, um retângulo aqui no plano XY. Escolhe um sentido do dA, o que você achar melhor. Vou escolher para cima, que aí fica positivo, né, na direção do Z chapéu, tudo bem. Não, eu sou do contra, eu quero escolher para baixo, na direção menos Z chapéu, tudo bem. O resultado da integral vai dar o mesmo, ok?
não tem problema. A mesma superfície dá o mesmo... Se a superfície for fechada, né, a superfície aberta é essa aqui. Se eu for andando em cima dela, eu posso cair para fora dela. Né? Uma superfície fechada, não. Ela está fechada. Uma esfera, por exemplo, é uma superfície fechada. Um cubo, mais uma figura do livro, figura seguinte, figura 1,23, vamos dar um exemplo de uma superfície fechada. Isso aqui é um cubo, tá? A minha superfície. Então, na verdade, é uma soma de 6 superfícies, né? Que são as 6 faces do cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 6 faces. Isso aqui é um exemplo da superfície fechada. Se eu for andando em cima dessa superfície, eu for uma formiguinha andando em cima dessa superfície aqui, eu não caio, né? Eu vou ter que fazer uma quina aqui. Eu vou andando aqui, opa, mas eu continuo andando em cima. A superfície da Terra é uma superfície fechada. Né? Se eu vou andando na superfície, eu nunca caio para fora da Terra. Assim, bom, se a Terra for plana, como alguns acham, você vai cair para fora, né? Eu imagino. Mas, ou então você volta pelo lado de baixo, não sei. Não sei como é que é a Terra plana. Mas a Terra como ela é mesmo, a superfície da Terra é uma superfície fechada. Né? Isso aqui, ó, posso definir o vetor dA, eu posso definir ele como sendo essas setas que estão aqui, né? Ele é diferente para cada uma das 6 faces. Nessa face de cá, vou pegar nessa face aqui, essa face 3 romano aqui, o vetor dA está apontando na direção y chapéu, né? E eu posso escolher para ele um quadradinho de lados dx, tem um deslocamento na direção x, e um outro na direção z. Né? Um quadradinho assim de lados dx. Isso é um quadradinho nessa superfície. Tá? E vou ter coisas similares, né, para as outras faces. A integral de A escalar dA sobre essa superfície aqui, uma superfície fechada, que de modo similar a gente indica que a superfície é fechada na integral, colocando uma bolinha na integral. Eu vou indicar fazendo isso aqui. Ó. A minha notação nesse caso vai ser assim, ó, superfície fechada, a integral de A escalar dA, mas eu coloco essa bolinha aqui na integral para indicar que a minha superfície é fechada. Tá? O que eu vou fazer, se eu tiver um cubo, eu vou fazer integral em cada uma das 6 faces e somar as integrais todas. Né? Lembra que essas integrais aqui, uma integral de superfície, é uma integral dupla. Olha só meu elemento de área, nesse exemplo que eu dei aqui. É dx vezes dy. Então, tem uma integral em x e y. Né? Eu estou indicando por um símbolo de integral só, mas, na verdade, são 2. Rigorosamente, isso aqui é uma integral em x e em y. Né? Nesse exemplo aqui do dA em verde, isso aqui é uma integral de x1 até x2, né? Ok, de y1 até y2, né? Do campo A, produto escalar com o elemento de área dx, dy, z, chapéu. Tá? Então, na verdade, para essa integral, só vai aparecer para essa superfície aqui em vermelho, né? Só vai aparecer a componente z do vetor A, né? Mas eu vou ter que integrar ela em x e em y. A componente z do vetor A pode depender de x e de y. Bom, o sentido de dA, então, para uma superfície fechada, como é esse cubo aqui, aí eu escolho ele sempre para fora. Se a superfície é fechada, o que é para fora da superfície está bem definido, não? Está do lado de fora da superfície. A superfície fechada, ela envolve um volume, não? Então eu sei qual que é o lado de dentro, qual que é o lado de fora, o dA está apontando para o lado de fora. Essa definição é importante também para as equações fazerem sentido do jeito que a gente escreve elas. Bom, a superfície aberta, tanto faz. Terceiro e último tipo de integral que eu quero mencionar, vocês já adivinharam, com certeza, é a integral de volume. Que aí eu vou integrar sobre um volume. Então, eu vou ter uma integral do campo vetorial A, num elemento de volume, eu vou usar a notação que o livro usa, d tal, tá? A escalar d tal. Já que eu copiei a fórmula para as outras, deixa eu copiar dessa aqui também. Não sei isso assim, né? Vou apagar meu rabisco e deixo
Esse aqui que está mais bonitinho, né? Isso é o integral de volume. Detal aqui é um elemento de volume. Em coordenadas cartesianas, o meu detal é simplesmente um deslocamento na direção x, um deslocamento infinitesimal na direção x, vezes um deslocamento infinitesimal na direção y, vezes um deslocamento infinitesimal na direção z. Isso aqui que vai ser o meu detal em coordenadas cartesianas, né? Eu pego um volumezinho, pode ser um cubo, né, de lados dx, dy, dz. Né? E aí eu vou calcular qual que é o valor de A dentro desse cubozinho infinitesimal em cada ponto do meu volume e somar todos eles. Eu estou falando somar, mas eu quero dizer integrar, né? Essa minha soma aqui que eu falei é uma soma contínua. Espero que não tenha nenhum matemático presente para ficar horrorizado com esses termos, mas para mim é o jeito mais fácil de pensar numa integral, uma soma contínua. Não tem muito problema com isso, não. Não é a definição precisa, é claro. De novo, assim, lembrando, alerta, né? Assim, coordenadas cartesianas, essa seria a expressão do detal. Em coordenadas esféricas, só para dar um exemplo, daqui a pouco a gente volta nisso, né? Em coordenadas esféricas, o elemento de volume não é assim. Não? O elemento de volume em coordenadas esféricas seria um R, o valor da coordenada R, ao quadrado, seno do ângulo polar θ, dr dθ dφ. Não é simplesmente o produto do deslocamento infinitesimal ao longo das três coordenadas. Né? Tem esse r ao quadrado seno θ aqui, que é uma função da posição, né? Depende da distância que eu estou da origem, depende da orientação do ângulo polar do ponto em que eu estou também. Não? A gente já vai ver isso aqui. Né? Bom, última observação sobre integrais de volume, isso é uma integral... São 3 integrais triplas, né? Que é o A escalar detal, meu formulário aqui tem uma fórmula bem conveniente para copiar e colar aqui, que é essa aqui. O A escalar detal, né? Abrindo ele, esse símbolo de integral aqui são 3 integrais. Tem uma integral, se são coordenadas cartesianas, como eu estou dando um exemplo, esse símbolo aqui são 3, a integral em x, integral em y, integral em dz. Né? Então, o A detal é a componente x do A, né, na direção x chapéu, mais, integrado no detal. Isso aqui, então, são 3, uma soma de 3 integrais, uma em cada direção do espaço, e cada uma dessas integrais é uma integral tripla. É uma integral em dx, dy, dz. Esse detal aqui é dx, dy, dz. Em coordenadas cartesianas. Por simplicidade, né, o livro sempre usa um símbolo só e está subentendido que isso aqui é uma integral tripla, e eu vou fazer a mesma coisa. Né? A notação fica mais simples, eu acho que é claro, isso aqui é um elemento de volume, então são 3 integrais. Tá? Precisa da gente lembrar disso. Muito bem, o que eu queria falar sobre integrais é isso aqui, agora vou falar sobre os 3 teoremas que eu prometi, né? São 3 teoremas muito importantes, né? Que a gente vai usar diversas vezes. Não vou me preocupar em demonstrar esses teoremas, ok? Isso aqui não é um curso de matemática, é um curso de física. Então, os teoremas também não são complicados de demonstrar. Eu não me lembro se o Griffith faz uma demonstração simplificada deles ou não, mas vocês vão achar isso em qualquer livro de física matemática, se vocês quiserem ter certeza disso. O que importa mais para mim aqui é a interpretação física desses teoremas. Né? O primeiro deles, que é chamado teorema fundamental, na verdade, é uma extrapolação para 3 dimensões, uma relação que a gente quase tem como óbvia, né? Lá do curso de cálculo 1. Ele me diz que a integral é uma integral de linha de A, do ponto A até o ponto B, do gradiente de uma função f, né? Produto escalar com dl. Né? Então, a integral de linha do gradiente da função f, do ponto A até o ponto B,
Isso aqui é o valor da função f no ponto B menos o valor da função f no ponto A. Isso é equivalente a uma relação que a gente viu lá em cálculo 1, né? Equivalente a falar a integral da derivada de f em uma dimensão só, tá? Integral da derivada de f em relação a x ao longo de x, né? Do ponto x igual a até o ponto x igual a b. Não, isso aqui é igual à integral de df de a até b, né? Que é o valor do f no ponto b menos o valor da função f no ponto a. Então, esse teorema é uma extensão dessa relação simples em uma dimensão, né, para um caso tridimensional. O gradiente aqui está no papel da derivada, né? Integral de linha, em vez de ser uma integral em uma dimensão só. Bom, segundo teorema, esse aqui tem um monte de nomes. Eu chamo ele de teorema do divergente. Mas ele pode ser chamado de teorema da divergência, que é a mesma coisa, né? O teorema de Gauss ou teorema de Green. Então, é muito conhecido como teorema de Green. Depende, tem gente que chama mais de teorema de Gauss, né? O teorema de divergência não tem dúvida, né? Por quê? Porque ele envolve o divergente de um campo vetorial. O teorema divergente, que eu não vou demonstrar, não, como prometi, mas ele me diz que a integral sobre um certo volume V, né? V aqui, isso aqui é um V, tá? É o volume sobre o qual estou integrando. Vou fazer uma integral de volume do divergente do campo vetorial A, diferente do vetor A, né? Integrado no volume. D tal aqui é o elemento volume. O teorema me diz que essa integral de volume é igual à integral sobre a superfície fechada que circunda esse volume, a integral sobre a superfície, que é a fronteira desse volume sobre o qual eu fiz a integral do lado de lá. Então, isso aqui é uma integral de superfície de A escalar dA. Esse teorema não é, digamos, o primeiro parece meio óbvio, assim, ou pelo menos é mais fácil de engolir, né? Esse aqui é mais difícil, você precisa... Se vocês nunca viram a demonstração desse teorema, vale a pena fazer para ter certeza dele. Não? Ele me diz que a integral do divergente de um campo vetorial dentro de um certo volume é igual à integral desse mesmo campo vetorial sobre a superfície fechada, né, que circunda esse volume, que define esse volume. A interpretação dele, a interpretação geométrica, digamos, desse teorema, é muito legal, né? O divergente de A é uma medida do tanto que V espalha, né? Quando eu calculo isso sobre um volume inteiro, calculo o divergente de A, todos os pontos de um volume, eu estou medindo, né, essa integral que está aqui do lado esquerdo do teorema, ela é uma medida do tanto que o V sai para fora do volume, né? O tanto de V que ele espalha para fora, que ele diverge dentro desse volume. E o teorema me diz que o tanto que o A, né, o tanto que esse campo vetorial A diverge dentro do volume, é igual à quantidade de A que passa através da superfície que circunda esse volume. A interpretação geométrica é mais ou menos intuitiva, né? Essa integral do lado direito, isso aqui é chamado de fluxo do vetor A, né? Através da superfície S. Eu calculo A escalar dA em cada ponto dessa superfície. Então, quando eu faço A escalar dA, eu estou pegando a componente de A que é perpendicular à superfície. É uma medida do tanto que o A atravessa essa superfície, saindo para fora dela, né, na direção do dA, que, como é uma superfície fechada, está apontado para fora dela. Então, isso aqui me dá em cada ponto a quantidade de A que atravessa a superfície, que sai da superfície, né? Eu integro sobre toda a superfície, somo esse A escalar dA sobre toda a superfície, eu tenho o valor total de A que sai da superfície. Não estou me preocupando em nada com o rigor das palavras, estou tentando dar uma ideia do que é isso aqui. Tá? Então, do lado de cá, esse fluxo, essa integral, esse fluxo de A através da superfície S,
me dá o tanto de ar que sai, que atravessa a superfície S, não? Saindo na direção para fora. Do lado de lá, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho o divergente do ar integrado no volume todo. Eu estou pegando aqui na integral do lado esquerdo o tanto de ar que está apontado para fora, está saindo do volume, né? Que está saindo do volume. Ok? Então, a interpretação, acho que se eu falar só interpretação física, talvez vocês engolissem esse teorema, talvez vocês engulam o teorema só com essa interpretação física, né? Sem precisar fazer a prova matemática. Uma prova matemática rigorosa e não é complicada, não. Tá? Um exemplo é fluxo de água, né? Se esse A aqui me descreve fluxo de água dentro de um volume, o divergente do A me diz o quanto de água que está fluindo para fora. Né? Então, de água que tem uma direção de movimento na direção de se afastar desse volume. Né? A integral sobre o volume de água toda me diz a quantidade total de água que está apontando para fora do volume. Né? E a integral do lado direito me diz o fluxo de água que atravessa a superfície que cerca esse volume. Tá? Então, esse teorema é bastante útil, a gente vai usar diversas vezes, talvez mesmo até na próxima aula, mas com certeza com a aula seguinte aqui. Finalmente, o terceiro e último teorema, que é chamado de... Também tem mais de um nome, né? Eu chamo de teorema do rotacional, que é mais fácil lembrar de qual teorema que eu estou falando. Mas ele é chamado também de teorema de Stokes. Stokes, Gauss, Green, né? São nomes de matemáticos, físicos, matemáticos, não sei se é físico, matemático, né? Que desenvolveram os teoremas. Teorema rotacional ou teorema de Stokes. O outro é Gauss ou então Green. Esse teorema também tem uma interpretação geométrica legal. Ele me diz que a integral, agora é uma integral de superfície aqui, a integral do rotacional do campo vetorial A, tá? Sobre uma superfície S. Essa superfície aqui é aberta. Tá? Então, eu vou multiplicar por dA, fazer o produto escalar do rotacional de A, né, com dA, que é uma superfície aberta, esse dA pode estar para fora ou para dentro, né, como a gente falou. Mas isso aqui, o teorema me diz que isso aqui é a integral sobre um caminho fechado, vou chamar de caminho C, né, de A escalar dl. Eu estou transformando, o teorema me permite transformar uma integral de superfície sobre uma superfície aberta em uma integral de linha sobre um caminho fechado. Tem uma relação entre essa superfície e esse caminho. Qual que é? Esse caminho aqui é o caminho que é a borda da superfície. Eu estou integrando sobre a borda da superfície. Então, bom, vamos voltar lá atrás, naquelas figuras que eu fiz. Cadê a integral de... pode ser essa de cá, né? Essa figura aqui, ó. Se a superfície aberta que eu estou integrando é esse retângulo vermelho que está aqui, né? E o vetor dA, então, está aqui, eu escolhi apontar ele para fora. O vetor dl, o caminho sobre o qual eu vou fazer a integral do outro lado do teorema, é esse caminho aqui, ó, essa linha aqui, né, que define, que cerca a superfície sobre a qual eu estou integrando. Tá? Então, no teorema do rotacional, a integral de superfície é feita sobre uma superfície lá, S, e esse caminho C, do outro lado, é o caminho que circunda essa superfície. Agora, eu tenho que amarrar os sentidos de dA e de dl. Tá? Isso aqui é importante. Por quê? Se o dA está apontando para fora, o dl, então, tem que ser no sentido dado pela regra da mão direita. Essa é a regra que eu uso. Né? Eu coloco meu polegar. Se eu colocar meu polegar na direção que está o vetor dA, escolhi para cima ou para baixo, tanto faz. Esse dl da integral de linha do outro lado, ele tem que estar no sentido que estão os dedos da minha mão direita. O polegar está apontando no sentido dA, dedos apontam no sentido do dl. Né? Se eu escolhi o dA para cima, então eu vou rodar
né? Não sei se estão vendo minha imagem aqui, eu vou rodar nesse sentido anti-horário. Se eu escolher o DA para baixo, eu vou rodar no sentido contrário. Tá? Então, se eu inverto o sentido de DA aqui, eu inverto o sentido DL aqui. Isso é importante para esse teorema fazer sentido, senão vai aparecer um sinal negativo aqui. Tá? Então, os sentidos de DA e de DL estão amarrados aqui. DL também tem um sentido arbitrário, né? Se eu faço um caminho, se eu tiver um caminho fechado, né? Eu posso percorrer ele num sentido horário, por exemplo, ou no sentido anti-horário, né? Ao meu gosto. Mas nesse caso aqui, não. Se eu escolhi o sentido que eu faço, vou percorrer aqui no sentido horário. Então eu já sei qual é o sentido DA, vou usar a regra da mão direita. Esse teorema também tem uma interpretação física interessante. O rotacional é uma medida de quanto que o V gira, né? E aqui eu estou medindo qual que é o tanto que o V, não A, né? Tanto que o A, o vetor V, não, é o A. O rotacional de A me dá uma medida tanto que o A gira. E aqui eu estou pegando a parte dele na superfície. Tanto que A gira, né? Está girando na superfície. Vou copiar essa figura aqui do livro. Tem uma figura 1,31 do livro que me dá essa ideia aqui. É o teorema numa imagem gráfica. É isso aqui. Ó. Isso aqui, do lado esquerdo aqui está integral do lado esquerdo, do lado direito está integral do lado direito. O que o teorema está me falando? Que o tanto que A gira sobre a superfície é essa que vocês estão vendo aqui, onde está passando o meu mouse, então, o tanto que A gira em cima dessa superfície, somado em todos os pontos da superfície, é o que está do lado de cada integral. Do lado de lá, está o tanto que o A circula na borda dessa superfície. Ok? Então, não importa esses redemoinhos lá dentro, ó. O A está circulando, então tem uns redemoinhos lá dentro que eu digo assim, na superfície, mas longe da borda, o A está circulando ali, é como se fosse um redemoinho de água naquele ponto. Não interessa, o que interessa é a parte de A que circula na borda da superfície, essa parcela que está aqui. Isso é que vai me dar o resultado dessa integral. Então, esse teorema me permite transformar, o teorema do rotacional, ou teorema de Stokes, me permite transformar uma integral de superfície em uma integral de linha, ou vice-versa. Né? Em alguns casos é mais fácil calcular o lado direito, ok, eu tenho o resultado do lado esquerdo, em outros casos é o contrário. Né? Aproveitando que eu estou aqui, eu vou copiar a figura seguinte do livro, que me mostra isso, que o sentido do vetor dA e do vetor DL estão amarrados. Né? O sentido correto é isso aqui. Ó. Então, deixa eu escrever o que é isso aqui. Né? Quem for assistir a aula depois, sentido. Né? A direção é sempre perpendicular à superfície. Mas o sentido do DA, que no caso de uma superfície aberta, pode ser para cima, poderia ser para baixo, mas ele está amarrado, pode ser para cima ou para baixo, mas aí eu tenho que escolher o DL, não, de acordo com a regra da mão direita. Os dois sentidos estão amarrados. Amarrados é a palavra técnica para isso aqui. Ó. Escolhi o DA para cima, DL está no sentido, aqui é um sentido anti-horário. Né? Quero escolher o DA para baixo? Tudo bem, mas aí o DL vai estar no sentido horário. Como eu copiei essa figura do livro, o livro não usa setinha para vetor, né? Então, eu vou colocar umas setinhas aqui em cima do DA. Isso aqui é o DA vetor. Isso aqui é o DL vetor. Eu acho que, na verdade, piorou. Né? Essa caneta está muito grossa, né? É por isso. Então, vou colocar aqui DL um pouquinho melhor. Ok. Esses três teoremas, então, vamos usar eles diversas vezes, a gente vai saber de cor, e é mais ou menos intuitivo, não precisa decorar, não, né? Eu sei, teorema rotacional, então envolve rotacional, o rotacional é um vetor, então fica um produto escalar com dA, uma integral de superfície, né? Integral de superfície, sou superfície aberta, vou transformar ela numa integral de linha, ao longo do percurso que circunda essa superfície. Ok, vocês vão saber esses teoremas de cor e salteado
se já não sabem, né, daqui a 2 semanas ou não. Bom, chega de cálculo vetorial, quero falar agora um pouquinho de sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas, se vocês quiserem inventar um, vocês podem inventar um, né? Se eles for útil para alguma coisa, se vão fazer sucesso, vai poder colocar seu nome, né, nos anais da ciência, né? Sistema de coordenadas, tal, meu nome. Não? Mas então tem muitos sistemas de coordenadas e tem uns que são usados, tem um sistema que chama Heaviside, né, que em alguns casos muito específicos, aquele sistema é bom para fazer as contas. Mas de longe, tem 3 sistemas de coordenadas que são mais úteis. O primeiro, né, que a gente está cansado de usar, é o sistema de coordenadas cartesianas. Então, nem preciso. Eu vou falar desses 3 sistemas, tá? São os 3 que a gente vai usar no curso. O primeiro deles é o sistema de coordenadas cartesiano, né, em que a gente usa as coordenadas x, y, z. Né? Eu especifico a posição de um ponto dando os valores de x, y e z, e x, y e z. Deixa eu colocar esse sistema aqui. De novo, ele apareceu em preto, mas a gente transforma ele em branco muito facilmente aqui. X, Y e Z são 3 eixos perpendiculares entre si, as 3 direções do espaço. As coordenadas X, Y e Z é a distância que eu estou a um determinado ponto, que é a interseção desses 3 eixos, né? A origem do meu sistema de coordenadas, X, Y e Z, especifica a distância à origem em cada uma das 3 direções. Eu dou essas 3 coordenadas, eu sei a posição do ponto, eu posso especificar a posição desse ponto, por exemplo, dando o vetor posição R, né, que é o valor da coordenada x, né, que tem ao longo da direção x, o valor da coordenada y ao longo da direção y, y chapéu, x chapéu são os vetores unitários dessas 3 direções. E a última é a coordenada z ao longo da direção z, especificada pelo vetor unitário z chapéu. Né? A gente já viu um deslocamento, né? Então é uma soma de 3 deslocamentos. Eu desloco um deslocamento infinitesimal dl, né? Tem um deslocamento de dx ao longo da direção x chapéu, um deslocamento dy ao longo da direção y chapéu, e um terceiro deslocamento infinitesimal dz ao longo da direção z chapéu. Vou copiar aqui, por completeza, né? Deixar tudo aqui, mas será que eu consigo copiar tudo de uma vez? Vou copiar as expressões e colocar aqui para vocês as expressões. Deixa eu mexer isso aqui. Opa, isso aqui foi sem querer. Ó. Eu queria usar uma das vantagens desse sistema, uma das poucas vantagens do sistema de aulas remotas, que eu posso mexer as coisas no quadro negro, né? Porque aqui eu quero abrir espaço para colar esse tanto de relações aqui que eu copiei do meu formulário. Isso é a expressão para o gradiente de uma determinada função f em coordenadas cartesianas, muito simples, né? A expressão por divergente, também simples. A expressão por rotacional, um pouco mais complicada, mas está aí também, nada. A gente lembra ela por aquela regra do determinante, né? Um jeito de lembrar esses termos aqui. Eu monto um determinante com x chapéu, y chapéu, z chapéu, derivada parcial em relação a x, y e z, né? E as componentes AX, AY, AZ, né? Construo, calculo determinante, é o que está expresso aqui. E essa última expressão é a expressão do Laplaciano de uma função f, né? Que é a soma das derivadas parciais, das derivadas, segundas derivadas parciais, né, da função f em relação às 3 direções do espaço. Então, coordenadas cartesianas é tranquilo, é um sistema de coordenadas muito conveniente. Ele tem a grande vantagem que x chapéu, y chapéu e z chapéu são constantes, não dependem da posição do espaço. É um vetor unitário que aponta numa determinada direção e ele é o mesmo em qualquer ponto. Você fala, qual que é x chapéu nessa posição aqui? Está apontando aqui, na mesma direção desse aqui. Qual que é y chapéu nessa posição aqui? É um vetorzinho aqui nessa direção. Então,
é um sistema de coordenadas simples, né? A gente usa com frequência, é fácil expressar todas essas relações, né, que a gente tem aqui, mas em alguns problemas não é o sistema mais conveniente, né? O segundo sistema que eu vou falar, né, que a gente vai usar bastante, é o sistema de coordenadas esféricas. Espero que no final, se já não é um sistema que vocês navegam à vontade com ele, né, espero que no final do curso vocês estejam tranquilos com isso aí. No sistema de coordenadas esféricas, a gente usa também 3 grandezas para expressar a posição, um ponto no espaço, né, a posição que eu estou, são a distância a um ponto que eu chamo de origem, a distância R, a distância radial, o ângulo polar θ e o ângulo azimutal φ. Para entender esses ângulos e essa distância, mais uma figura do livro copiada e colada aqui, que é isso aqui. Ó. Então, aqui, eu quero especificar onde é que está esse ponto P aqui. Né? Então, o que eu tenho que dar para vocês? Eu vou dar a distância R que ele está da origem, esse ponto aqui é a origem. O sistema de coordenadas cartesianas está aqui também, né, para ajudar a gente a visualizar as coordenadas esféricas. R, né, que é a distância origem, θ é o ângulo polar, é o ângulo que R, essa distância aqui, faz com o eixo Z, tá? Essa direção aqui. Ele varia, o R, então, ele varia, ele pode variar, né, de 0 até infinito. Ok? Pode ser maior ou igual a 0, sempre menor que o infinito. Né? Varia de 0 até infinito. O θ é um ângulo com o eixo Z, basta variar ele entre 0 e π/2. Não? 0, eu estou na direção Z chapéu. Não? π/2, 90 graus, eu estou na direção menos Z chapéu. Então, o θ cobre todo esse lado de cá. O φ, esse ângulo aqui, o φ é a projeção, o ângulo com que a projeção de R no plano XY faz com o eixo X, esse ângulo que está aqui, ó, o eixo com o eixo X da projeção de R no plano XY. Então, para cobrir todo o espaço, o R varia de 0 até infinito, qualquer distância da origem, o θ varia de 0 a π/2, o φ tem que variar de 0 até 2π. Né? Então, com esses valores possíveis aí de R, θ e φ, eu cubro o espaço todo. Né? O que a gente tem que tomar cuidado no sistema de coordenadas esféricas é que os vetores unitários dessas coordenadas, ó, o R chapéu, que está mostrado aqui, φ chapéu e θ chapéu, é um pouco... Acho que dá para visualizar eles no espaço. Né? Você tem que imaginar esse desenho aqui em 3 dimensões. θ está descendo assim, e o φ chapéu está variando. Se vocês mentalizarem aqui isso aqui, vocês vão ver que θ chapéu, φ chapéu e R chapéu... Oi? O θ varia de 0 a π, não? O θ varia de 0 a π. Você tem toda a razão. Obrigado. Eu falei π/2 é 90 graus, não, mas tem que ser 180, né? O θ varia de 0 a π. Obrigado. Foi Ana, né, Ana Carolina? Obrigado, Ana. Sim, desculpem, gente. 0 até π. Né? Eu tenho que, para ir para a direção menos Z chapéu, o θ tem que ser 180 graus. Né? O φ está certo. Bom, o que eu estava falando aqui é que todos esses 3 vetores unitários, R chapéu, θ chapéu e φ chapéu, eles dependem da posição que você está. Eles dependem de θ e de φ. Eles não dependem da distância e origem, tá? Mas eles dependem, todos os 3, da orientação que você está. Depende de θ e de φ. Ou seja, eu não posso sair derivando esses vetores como se eles fossem constantes, não. Então, uma derivada em relação a θ, né, que vai estar atuando em cima de R chapéu, eu tenho que me preocupar como que o R chapéu varia com o θ e com o φ. Né? A consequência disso é que um deslocamento infinitesimal, por exemplo, um dl, né,
que no sistema de eixos cartesianos é fácil, dx na direção x-chapéu, dy na direção y-chapéu, em coordenadas esféricas fica um pouquinho mais complicado. O dl vai ficar assim, ó. Vou copiar a fórmula que está lá no meu formulário, que é isso aqui. Não? Isso aqui é um deslocamento. Aumentar ele um pouquinho, vai dar certo? Mais ou menos. Não? É um deslocamento dr na direção r-chapéu. Na direção θ-chapéu tem um deslocamento dθ, mas eu tenho que multiplicar por r. Depende da distância que eu estou na origem, né? O tamanho do deslocamento ao longo de θ. E na direção φ-chapéu, eu tenho um deslocamento dφ, mas eu tenho que multiplicar ele por r seno θ, né? Para ter o deslocamento correto. Para enxergar isso aí, aí eu tenho que fazer... Deixa eu copiar essa outra figura aqui do livro, que me mostra isso. Vamos ver se vai sair legal aqui. De aumentá-la um pouquinho, né? Então, vou levar essas coisas aqui para cima. Vou levar isso aqui para o lado. Aí eu posso aumentar essa figura um pouquinho, vocês vão ver ela um pouquinho melhor, né? Essa figura, a intenção aqui é mostrar por que essas coisas, por que no deslocamento dl eu tenho esses termos, esse multiplicar por r aqui e o r seno θ, né? Ao longo da direção r, se eu andar para r mais dr, eu vou andar uma distânciazinha ao longo da direção radial. Tudo bem, nenhum problema, né? Então, eu desloco dr. Mas se eu andar ao longo da direção θ-chapéu, né, eu vou percorrer o arco, né, dθ, e o comprimento desse arco, a distância que eu andei, depende da distância que eu estou na origem. Se eu fiz um deslocamento dθ, a distância que eu percorro, que é o que me importa para calcular o tanto que eu andei, né, que me importa para calcular o dl, é r vezes dθ. R dθ é o comprimento desse arco aqui, né, do ângulo dθ que eu desloquei. Se eu andei dφ, não, então eu vou andar o ângulo dφ. De quanto que eu andei no espaço? Depende do r seno θ, é esse raio aqui, né? Depende do comprimento de arco, né, compreendido pelo ângulo dφ. Então, é r seno θ vezes dφ. R seno θ é o raio, né, que me dá esse ângulo dφ aqui que eu percorri. Ok? Então, o r seno θ dφ é o comprimento do arco, né, compreendido pelo ângulo dφ. R dθ é o comprimento do arco compreendido pelo ângulo dθ. Se eu quiser fazer um elemento de volume, né, em coordenadas esféricas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um volumezinho que tem lados dr, r dθ, r seno θ dφ. Então, o elemento de volume em coordenadas esféricas é fácil entender ele. O elemento d-tal de volume em coordenadas esféricas, ele é dr, aí eu tenho que multiplicar, que é andei esse tantinho aqui, agora eu tenho que andar um tanto na direção θ-chapéu. E o tanto que eu ando é o comprimento do arco de círculo, que é r dθ. Agora, para completar o meu volume, eu tenho que andar mais um tanto na direção φ-chapéu. Então, eu vou andar r seno θ dφ, é o comprimento do arco, né, que eu andei ali. Isso aqui dá r com r ao quadrado, né, seno θ, que aparece aqui, dr dθ dφ. Dφ, coube, né? Podia afastar isso para lá, tá bom, eu faço isso, então eu vou afastar isso ali para não ficar uma coisa tão horrorosa assim. Tem algumas vantagens de trabalhar aqui com essa canetinha, né, na tela. No quadro negro eu não escrevi na parede, tudo bem. Ok? Então, coordenadas esféricas, tá aí. Uma coisa que a gente precisa muito, né, a relação entre coordenadas esféricas e coordenadas cartesianas, que eu posso tirar daqui, né, dessa figura que está aqui, ó. Pensando um pouquinho, vocês acham as relações entre coordenadas esféricas e cartesianas e as coordenadas inversas, né, passar de esfera para cartesiana,
de cartesianas para esféricas. Não precisa decorar isso, tem todas essas fórmulas no livro. Eu vou mostrar elas aqui, só para a gente ver a cara delas, né? Aqui, x, né, em coordenadas cartesianas é igual a r seno θ cosseno φ em coordenadas esféricas, blá, 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 etc. Essas relações do lado de cá são as relações dos vetores unitários, x chapéu, né, com r chapéu, θ chapéu e φ chapéu, todas essas relações aí. Tem as relações inversas também. Vocês encontram tudo isso lá no livro, né? Ou na contracapa, ou nos apêndices, ou no comecinho do livro, comecinho mesmo, né? Na contracapa, ou então lá no final, no último apêndice. As expressões para derivadas também, expressão para o rotacional, expressão para o gradiente, para o divergente, né? Já falei antes, a gente tem que tomar cuidado com essas expressões, não? Porque os vetores unitários, θ chapéu, r chapéu, φ chapéu, eles dependem do ponto em que você está. Mas eu posso obter isso, posso obter pela força bruta, né? Encontrando quanto que é dx, dy e dz em termos de dr, dθ e dφ, diferenciando, né, a partir dessas relações aqui, como essas aqui. Mas tem métodos matemáticos mais elegantes. Não vou discutir isso, não. No apêndice A do Griffiths, tem uma descrição de como passar de um sistema de coordenadas para outro, né, de uma maneira bastante elegante. Apêndice A do Griffiths. Né? Quem gosta de matemática, é um negócio bonito, né, de como passar, né, de um sistema de coordenadas para outro, como passa as derivadas, etc. Só para mostrar que essa coisa não é trivial, né? Eu vou mostrar para vocês, não vou mostrar de novo todas as expressões para gradiente, para divergente, para rotacional no sistema de coordenadas esféricas, vou mostrar só uma, só do rotacional. Vou mostrar mais complicada, é claro. Né? Tem algumas coisas que estão em cinza aqui, será que eu consigo passar isso para branco? Tudo em branco? Vou tirar essa coisa da frente aqui. Se eu clicar aqui em branco, acho que ficou tudo branco agora. Tá? Fica melhor de visualizar. Né? Essa aqui é a expressão para o rotacional de um campo vetorial A em coordenadas esféricas. Então, não é simplesmente tirar as derivadas parciais em relação a θ, φ e r, não. Né? Aparece todos esses 1 sobre r seno θ, né? 1 sobre r vezes 1 sobre seno θ, né? Multiplica por... Ok? Acho que isso aqui eu não sei de cor, não. Eu nunca aprendi isso aqui de cor. Eu sempre olho no formulário para ver como que é. Né? Ou então você deduz na força bruta, se você não tem acesso a um formulário. Ok, só para dar um exemplo de que não é uma expressão trivial que a gente sabe de cabeça igual coordenadas cartesianas. O último sistema de coordenadas a discutir aqui é o sistema de coordenadas cilíndricas. Como eu disse antes, né, a gente tem mais sistemas de coordenadas, não são só esses três, não. Se você quiser inventar um, ótimo, pode inventar o seu, você usar. Mas se ele for um sistema de coordenadas que não simplifica a vida para nada, ninguém vai usar, só você vai usar. Mas o terceiro sistema de coordenadas que é bastante útil é o sistema de coordenadas cilíndricas. Em alguns pontos ele é mais simples que o esférico. Né? Eu vou usar para especificar a posição de um ponto a coordenada z, que é a mesma coordenada z do sistema cartesiano. Vou usar a coordenada que eu vou chamar de S, que é a distância que eu estou ao eixo Z, e vou usar o ângulo φ, o ângulo azimutal, que é o mesmo ângulo que a gente usa no sistema de coordenadas esféricas. Então, se você sabe o cartesiano e o esférico, esse aqui é fácil de entender. Essa figura mostra essas três coordenadas. Né? Z, então, é a distância, a coordenada Z do sistema de coordenadas cartesianas, né? A distância ao longo do eixo Z que eu estou. Né? S é a distância, eu estou especificando a posição desse ponto P aqui. S é a distância que o ponto P, do qual eu estou especificando a posição, está do eixo Z. Né? E, finalmente, φ é
o mesmo φ do sistema de coordenadas esféricas. É o ângulo que a projeção dessa distância S aqui, né, no plano XY faz com o eixo X. Né? Especificando essas 3 coordenadas, eu tenho a posição do ponto P. A direção Z, né, tem vetor unitário Z chapéu, esse é tranquilo, né, não tenho, ele é constante sempre, né? O S chapéu ele vai depender de onde está o ponto P, né? Se o ponto P está aqui, S chapéu está nessa direção. Se o ponto P está na direção oposta, né, está lá, do outro lado lá, S chapéu tem sentido oposto, né? Então, S chapéu depende da posição também. E o φ chapéu, do mesmo jeito que no sistema de coordenadas esféricas, também depende da posição. Então, de novo, eu tenho que tomar cuidado quando eu for usar expressões para divergente, rotacional, gradiente, né? A relação entre as coordenadas cilíndricas e as coordenadas cartesianas, né, que é o que a gente precisa com mais frequência, vocês encontram no livro, aqui estão alguns exemplos dela, né? O x cartesiano é S cosseno φ, né? O y é S seno φ, e o Z mesmo, que eu tinha falado. Né? Tem as relações inversas, não vou colocá-las aqui, estão lá no livro. Tá? Como eu dei o exemplo lá para o rotacional em coordenadas esféricas, vou dar o exemplo aqui para o rotacional em coordenadas cilíndricas, também não é uma expressão trivial, não. Eu só vou falar que é um pouquinho mais simples, mas é essa expressão aqui, né? Sim, envolve as derivadas parciais em relação a z, a φ e a s, né? Mas tem uns termos multiplicando, 1 sobre s aqui multiplicando nesse termo de cá, né? Aqui tem 1 sobre s, tem um s aqui dentro, tá? É um pouco mais simples do que o rotacional expresso em coordenadas esféricas, mas também não é uma coisa trivial, entre aspas, né? Igual em coordenadas cartesianas. Muito bem, vou falar só isso de coordenadas cilíndricas, é claro, de coordenadas cilíndricas, esféricas, cartesianas, né? Podia falar aulas e aulas sobre isso, tem muitas relações matemáticas aqui a provar, podia mostrar isso que está no apêndice A, né? Mas o que interessa para a gente mais aqui é a física. Tá? Então, quem tiver interesse, tá? Nós temos tempo aí, pode estudar um pouco mais. Quero seguir para frente, que a gente tem que acabar com essa matemática aqui para poder entrar na física. Deixa eu aumentar meus slides aqui. Não fica assim, porque eu acho que dá tempo da gente falar, pelo menos um pouco, da função delta de Dirac, que a gente já encontrou, acho que na aula anterior, né? Função delta de Dirac. Quando que a gente encontrou o delta de Dirac? A gente encontrou quando eu falei o seguinte, vamos pegar uma função V aqui, eu fiz um problema, né, um dos problemas recomendados, essa função V, que é 1 sobre R, 1 sobre a distância à origem elevado ao quadrado, na direção R chapéu. Está expresso em coordenadas esféricas. Sim, esse é um exemplo, né? Essa função é mais fácil trabalhar com ela em coordenadas esféricas, porque ela depende só de uma das coordenadas esféricas, está na direção R chapéu. Mas posso expressar isso aqui em coordenadas cartesianas também, né? Eu expresso o R ao quadrado. Né? Bom, não vou fazer isso, a gente fez isso na aula passada. Tá? O gráfico dessa função é um gráfico que você bate o olho nele e você fala imediatamente, essa aqui é uma função que tem um divergente grande, né? Positivo, né? Gente, olha a cara da função, você fala, isso aqui tem divergente, olha só, tá? A função está espalhando para todos os lados, essa é a figura 1,44 do livro, que é um gráfico dessa função aqui. Mas, ele fala, olha, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque na origem, nesse ponto aqui, né, em R igual a 0, essa função vai para infinito, ela diverge. Quando a gente calcula o gradiente, posso fazer o problema aqui de novo, né? Em coordenadas esféricas. A gente agora sabe coordenadas esféricas. Né? A função é expressa de um jeito muito simples em coordenadas esféricas. Então, vou copiar aqui a expressão por divergente em coordenadas esféricas.
Eu tinha dado do rotacional lá atrás, né? Agora eu estou dando do divergente aqui, ó. É isso aqui. Chega o gráfico mais para lá. De novo, está aparecendo uns cinzas aqui. Por que esse negócio fica cinza? Eu acho que eu não consigo mudar isso aqui, não. Deixa eu tentar. Se eu mudar isso aqui para branco, será que foi tudo branco? Não. Isso não deu certo. Deixa assim mesmo. Dá para ver, né? Olha só, a função V, ela só tem componente na direção R chapéu. Ela só tem o componente V índice R, que é exatamente 1 sobre R ao quadrado. As componentes V θ, que aparece aqui, e V φ, que aparece aqui, ambas são nulas. Elas só têm componentes na direção R chapéu. Então, o divergente dessa função V ali é muito fácil. Ó, é só esse termo aqui. VR só aparece aqui, né? Esse aqui é um termo com Vθ, esse aqui é um termo com a componente φ. Só tem esse termo de cá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 1 sobre R ao quadrado, derivada parcial em relação a R, né, de R ao quadrado, multiplicado pela componente na direção R, que é 1 sobre R ao quadrado. Então, isso aqui dá 1 sobre R ao quadrado, derivada em relação a R de 1, que dá 0. O que a gente achou na aula passada, eu falei, opa, isso aí é meio assustador, né? Eu olho para o gráfico e vejo, parece que o negócio tem um divergente grande. Mas eu faço a conta matemática e o divergente está 0. A explicação que a gente deu foi isso, olha, o divergente dessa função é 0 em todos os pontos do espaço, exceto a origem. Eu estou vendo ela com cara de ter uma divergência grande, mas é em relação à origem. Na origem, essa função vai para infinito. Então, o divergente dela provavelmente vai para infinito. Né? Em R igual a 0, V tende para infinito. V é infinito. Né? Então, eu tenho uma função aí que é 0 em todos os pontos, o divergente V é 0 em todos os pontos, e parece que ele deve ir para infinito na origem, em R igual a 0, que é o que a gente já encontrou antes, o delta de Dirac. Né? Mas vamos ver uma coisa interessante aqui, que é aplicar o teorema do divergente que a gente viu hoje nessa função. Eu calculei o divergente V aqui, né? Mas hoje a gente viu um teorema que me fala quanto que deve ser a integral do divergente sobre um volume. Né? O teorema do divergente me diz que a integral do divergente, vou colocar o teorema, né, que a gente viu antes, divergente de A integrado sobre um certo volume de tal, isso aqui tem que ser integral sobre a superfície fechada que circunda esse volume, sobre a fronteira desse volume, né, de A escalar dA. Ok? Bom, então, no nosso caso aqui, esse A vai ser a função V, que é 1 sobre R ao quadrado da direção R chapéu. Quero aplicar o teorema do divergente para essa função aqui. Então, primeiro, eu vou calcular o lado de cá. Esse lado aqui eu já vi que vai dar problema, tá? Então, eu vou calcular o lado de cá. Eu vou calcular a integral de V escalar dA sobre uma superfície fechada. Que superfície é essa? Deixa eu copiar aquele desenho de novo da função. Eu vou escolher uma superfície fechada, que é uma esfera centrada na origem. Esse aqui é o gráfico da função, né? Deixa eu copiar um círculo aqui. Consegui. Vamos ver se eu colo esse círculo aqui. Eu vou colar ele, depois eu levo ele para o lugar certo. Esse círculo aqui está representando, mais ou menos centrado, né? Esse círculo aqui está representando a superfície S, que é uma superfície esférica. S é uma esfera centrada na origem. Vocês estão vendo a figura em 2 dimensões, mas imagina ela em 2 dimensões. Isso é a minha superfície S aqui. É a superfície na qual eu vou fazer essa integral aqui, tá?
Essa superfície, se é uma esfera centrada na origem, ela tem um raio fixo. O raio dela eu vou chamar de R grande. Ok? Então, a integral sobre a minha superfície S, essa esfera lá em vermelho, né, de 1 sobre R2, R chapéu. Não escrever em branco, não. S eu coloquei em vermelho ali para mostrar que é essa superfície S. Eu quero a integral da função V, que é 1 sobre R ao quadrado, R chapéu. Isso aqui eu tenho que fazer o produto escalar com o vetor dA. O que eu escolho para dA aqui? Vou escolher um elemento superfície, um elemento na superfície da minha esfera aqui. Posso colocar ele em preto, não tem um fundo branco aqui, um elemento. Mas aqui é... Ó, o elemento de área, né? Em coordenadas esféricas é R ao quadrado, a gente viu ele lá atrás, né? Seno θ, dr dθ dφ. Não? O R aqui é constante na superfície da esfera, o raio é sempre o mesmo, e ele vale R grande. Não? O seno θ está aqui, dr R ao quadrado, não? dθ dφ. Tá? A integral é sobre a superfície S. Ok? Vou chegar toda essa figura um pouquinho para lá. Só para poder pôr um sinal de igual aqui. Ó. Quase acabando, tá? Só vou mostrar para vocês esse, né, problema do delta de Dirac aqui, aí a gente fecha a aula. Bom, eu estou fazendo essa integral sobre a superfície S, né? Sobre a superfície da esfera. Para vocês enxergarem que esse elemento de superfície aqui, né? Isso aqui é o meu dA, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando a direção do dA, né, gente? Faltando a direção do dA. Qual que é a direção do dA? A direção do dA é apontado para fora, é a mesma direção R chapéu, né? Em todos os pontos da esfera. dA é um vetor perpendicular à superfície, não? Apontando para fora dela, porque é uma superfície fechada, em todos os pontos dessa superfície. Descobri uma figura aqui que eu fiz em algum momento. Será que eu coloco ela nesse cantinho aqui? Eu vou colocar ela nesse cantinho aqui, que ajuda a visualizar o dA. Ela vai vir grandona, mas eu diminuo ela. Não sei se essa figura atrapalha. A figura ficou feia demais, né? Não deu muito certo, não. Eu queria mostrar o dA que está aqui. Ver se eu consigo corrigir ela. O dA está aqui, ó. dA na superfície da esfera. O eixo X, Y, Z estão aqui para ajudar a visualizar a esfera. E o elemento de área dA está aqui na superfície da esfera, não? Que é esse elemento aqui, R ao quadrado, R é o valor da coordenada R constante, todos os pontos de superfície, seno θ, dθ, dφ, e a direção é o R chapéu. R chapéu. Então, essa integral aqui vai ser igual, sobre a superfície da esfera, isso aqui é igual ao quê? É integral, vou abrir a integral, é uma integral de 0 até π, né, no dθ, uma integral de 0 até 2π no ângulo φ, né? Rzinho aqui tem o mesmo valor em todos os pontos da superfície. Então, isso aqui é 1 sobre R ao quadrado, R grande ao quadrado, né? Vezes R grande ao quadrado, seno θ né, dθ dφ. R chapéu com R chapéu deu 1. R ao quadrado corta com R ao quadrado, esse cara aqui corta com esse cara aqui, fica a integral de seno θ dθ, né, que dá cosseno θ de 0 até π, isso dá 2, né? Vocês conseguem fazer essa integral de cabeça? Não? Vezes a integral de dφ de 0 até 2π, que dá φ de 0 até 2π, dá 2π, né? Dá 2 vezes 2π, que dá 4π. Olha só o que eu fiz, né? Eu calculei
essa integral de superfície aqui, a integral dessa função V, 1 sobre R2, R chapéu, integrado sobre a superfície dessa esfera centrada na origem. Eu calculei o lado de cá do teorema do divergente. Não? Integral de A escalar dA, o A que é o meu V. Então, vamos copiar o teorema divergente para a página seguinte, a gente analisar o que está acontecendo aqui. Está acabando, está acabando. Só que isso aqui é o teorema do divergente, né? Só que o nosso A aqui é a função V. Não? Isso aqui é aquela função V. Então, esse A aqui eu vou substituir pela nossa função, eu chamei ela de V lá. Né? E esse lado de cá, a gente acabou de calcular. Isso aqui deu 4π. Não era? Não? É essa integral que a gente fez aqui, ó, deu 4π. O lado de cá, o lado de lá da integral, a gente calculou o divergente de V e ele dá 0. Não? Então, dava 0 aqui. 0 igual a 4π, acabamos de demonstrar que 0 é 4π. Não, não. Esse lado aqui está errado. Isso aqui era 0 em todos os pontos do volume sobre o qual eu estou integrando, exceto na origem. Não? Na origem, a função V vai para infinito. Então, eu tenho uma função que é 0 em todos os pontos, não? Mas na origem ela vai para infinito. Isso tem a cara do delta de Dirac, não? Como a gente viu antes. Só que não é só o delta de Dirac. Não? Então, do lado de cá, eu tenho que ter uma função que vai ser o delta de Dirac. Tá? É um delta em 3 dimensões, delta de R. Não? Mas ele não pode ser só... não pode ser só o delta de Dirac. Vai ter que ser 4π vezes o delta de Dirac. Eu acho que apareceu um fator para o teorema do divergente ficar consistente. Eu vou parar por aqui, gente, porque para definir mesmo o delta de Dirac, eu vou deixar um tanto de interrogações aqui, ó, que vão ficar aqui no ar. Né? As interrogações são por quê? Porque, aparentemente, eu estava provando que 0 é igual a 4π. Eu falei, não, mas isso aqui é infinito. Mas, então, infinito é igual a 4π? Que história é essa? Função é 0, isso aqui é 0 em todos os pontos e é infinito na origem. Mas aí... Ok? Então, vou deixar essa pergunta no ar. Na próxima aula, a gente define o delta de Dirac, quais são as propriedades do delta de Dirac, e aí, finalmente, a gente vai achar qual que é o divergente dessa função R chapéu sobre R ao quadrado. A gente vai ver que, para o teorema do divergente ser consistente, né? Para isso aqui ser consistente, então, esse divergente tem que ser igual a 4π vezes o delta de Dirac de R. Não? Mas a gente chega nesse resultado, eu mostro esse resultado mais... bom, acho que dá para vocês verem disso aí que a gente falou, mas na aula que vem eu defino o delta de Dirac e a gente vê o resultado de uma forma mais coerente. Tem um comentário aqui do Tiago, que a esfera varreu 2 vezes, que o φ vai de 0 a 2π. Não, Tiago, olha só, eu variei o θ de 0 até π. Né? Então, eu varri, né? Eu não varri a superfície da esfera, eu estou variando esse hemisfério de cá. Para percorrer a esfera 0 a 2π, eu tenho que sair daqui do eixo X, né? E dar a volta toda. Eu preciso pegar toda a superfície da esfera. Para pegar toda a superfície da esfera, eu tenho que ir o θ de 0 até π, né? Eu garanto que eu cubro todo esse hemisfério de cá, né? Mas aí, imagina uma linha que vai, uma linha na superfície da esfera que vai de 0 até π, né? De 0 até 180 graus. Só essa linha na superfície da esfera. Agora, para fazer essa linha percorrer a superfície da esfera toda, eu tenho que variar o φ
de 0 até 2π. Eu tenho que dar a volta toda, voltar no mesmo ponto. Ok? Espero que tenha ficado claro. Essas coisas, né, enxergar esses sistemas de coordenadas esféricas, cilíndricas, exige uma imaginação espacial. Que tem gente que tem isso naturalmente, né? Eu falo, isso, claro, estou vendo aqui no espaço, mas quem não tem, igual eu, não tinha, né? Eu continuo tendo dificuldades às vezes, eu tenho que pensar, imaginar, né? Igual eu fiz aqui agora. Eu pego uma linha, né, de 0 a θ, variando θ de 0 até π, né? E aí eu percorro essa linha, eu faço a linha percorrer a superfície da esfera, eu sei que eu cobri a área toda da superfície. Ok? Qualquer um consegue desenvolver essa imaginação espacial, mas exige pensar a respeito. Gente, vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, agora pode ter na aula que vem também. Estou devendo para vocês concluir essa definição, fazer mesmo a definição do que é o delta de Dirac. O que eu quis mostrar é que eu não posso definir simplesmente o divergente de E chapéu sobre R2 é a função delta de Dirac. Não, porque aí o teorema do divergente tem uma inconsistência. Um lado dele dá 4π. Como é que um lado dele dá 4π? Eu preciso definir o divergente como sendo 4π vezes o delta de Dirac. Isso tem implicações na definição do delta de Dirac. Na aula que vem, a gente define o delta de Dirac e fechamos essa parte da matemática, na quinta-feira agora. Né? Tudo bem? Beleza. Tudo bem, professor. Então, legal, então, gente. Então, daqui a pouco eu posto o vídeo dessa aula lá e a cópia do quadro aqui também lá para vocês. Mas, assim, bom final de tarde para vocês. Até quinta-feira que vem. Valeu, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, Boa tarde. professor. Boa tarde. Falou, Até gente. que vem.